Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. Até o Fundo Monetário Internacional está negando a existência da suposta armadilha da dívida da China. Esse argumento usado no norte global para questionar particularmente as relações entre China e África. Num relatório publicado recentemente, o FMI mostrou que os empréstimos chineses estão longe de representar o principal peso da dívida na África subsaariana. A participação da China na dívida pública externa total da região passou de menos de 2% antes de 2005 para cerca de 17% em 2021. De acordo com dados do Banco Mundial, a dívida externa total da África subsaariana em 2021 foi de 790 bilhões de dólares, um número que mais do que dobrou em cerca de uma década. Desse total, a China era responsável por apenas 134 bilhões. Através da nova Rota da Seda, a China financiou megaprojetos de infraestrutura estratégicos, como portos, ferrovias, barragens, estradas e pontes. Pequim é atualmente o maior credor bilateral oficial dos países do continente, mas a participação da China na dívida soberana total da África subsaariana se mantém relativamente pequena, cerca de 6% do total, segundo o próprio FMI. A China tem rejeitado as acusações de usar esse suposto mecanismo de armadilha da dívida. O governo tem respondido destacando que as instituições financeiras multilaterais e os credores comerciais representam mais de 80% da dívida soberana dos países do sul global. Por outro lado, o relatório também aponta que o total de empréstimos chineses à África subsaariana vem caindo muito significativamente. Hoje, eles representam 1/8 do seu valor máximo que atingiram em 2016, que chegou a representar 1,2% do PIB da região. A China tem sido o principal ator nas medidas de reestruturação e renegociação das dívidas dos países da região. Pequim contribuiu com 63% das suspensões de dívida em 2020 e 2021 pela iniciativa criada pelo G20 durante a pandemia. Por outro lado, esse ano, o Banco de Exportação e Importação da China e o Banco de Desenvolvimento da China já concederam empréstimos de 1 bilhão e 300 milhões de dólares às instituições africanas multilaterais de financiamento do desenvolvimento. Esse dinheiro faz parte do compromisso de Xi Jinping de fornecer 10 bilhões de dólares às instituições financeiras africanas para apoiar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas do continente. Essa semana a gente tem duas importantes notícias que têm a ver com a soberania tecnológica da China e sua luta contra as sanções impostas pelos Estados Unidos. A primeira, a empresa YMTC desenvolveu o chip de memória mais avançado do mundo. A Yangtze Memory Technologies Company é a principal produtora de chips de memória do país. A afirmação foi feita pela plataforma de análise da indústria de semicondutores, TechInsights, aquela mesma que revelou o chip de 7 nanômetros no último telefone da Huawei. Segundo essa plataforma, com o novo chip 3D NAND, a YMTC deu um salto tecnológico surpreendente. A empresa é uma das sancionadas pelos Estados Unidos. Antes de ser sancionada, a YMTC estava perto de desafiar os líderes globais de chips de memória, como Samsung Electronics, SK Hynix e Micron Technology. Mas devido às sanções, os fornecedores estadunidenses de equipamentos, KLA e Lam Research, interromperam as vendas e serviços, impedindo a empresa de produzir chips em massa. A memória 3D NAND está na vanguarda do design de chips de memória e é um componente importante para a computação de alto desempenho em aplicações como inteligência artificial e aprendizado de máquina. A outra novidade é que a Xiaomi lançou seu novo sistema operacional, projetado para funcionar entre diversos dispositivos como celulares, veículos e produtos domésticos da internet das coisas. O HyperOS é uma combinação de um sistema Android altamente personalizado e a plataforma internet das coisas da Vela. O sistema virá pré-instalado nos celulares Xiaomi 14, bem como em aparelhos lançados no mercado da China continental, como relógios inteligentes e televisores. Por outro lado, a Huawei lançará o Harmony OS Next no próximo ano. Com a nova versão do Harmony OS, a empresa buscará se desassociar completamente do ecossistema Android, eliminando o suporte a aplicativos desse sistema em seus dispositivos. Nos últimos 8 anos, o presidente chinês Xi Jinping supervisionou uma transformação e modernização abrangente das Forças Armadas da China, reestruturando o centro de comando, atualizando a tecnologia e conduzindo uma campanha anticorrupção maciça.
O objetivo principal é tornar-se um exército totalmente moderno, no mesmo nível da presença militar dos Estados Unidos no Pacífico, até o aniversário do centenário do ELP em 2027, o Exército de Libertação Popular. Como parte da reforma, as 7 regiões militares do ELP foram reestruturadas em 5 teatros de comando responsáveis por diferentes regiões. Além disso, os 4 departamentos militares independentes do ELP, que incluem Estado-Maior-Geral, Política Geral, Logística Geral e Armamento Geral, foram dissolvidos. Agora, seus poderes estarão distribuídos em 15 unidades menores, sob o comando direto da Comissão Militar Central. Essas mudanças têm como objetivo desenvolver as Forças Armadas da China, de uma estrutura mais centralizada no Exército para uma estrutura mais adequada a operações conjuntas, evoluindo com os avanços da guerra moderna. O ELP anunciou que havia atualizado significativamente a tecnologia do arsenal da China em todas as forças, concluído a mecanização do Exército e lançado planos para reduzir em 300 mil o número de soldados, chegando a 2 milhões. O rápido desenvolvimento econômico da China também proporcionou ao ELP um aumento constante no orçamento anual de defesa nas últimas décadas. Esse ano, as Forças Armadas receberam um aumento de 7,2% para cerca de 1,1 trilhão de reais, o que o torna o segundo maior orçamento de defesa do mundo, substancialmente atrás do orçamento de defesa dos Estados Unidos, que chegou a cerca de 7,4 trilhões de reais no último ano. Na semana passada, Pequim emitiu um alerta laranja pela forte poluição atmosférica na cidade. Gente, tá difícil. Foram implementadas uma série de medidas, como a proibição de circulação de veículos altamente poluentes. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, cardiovasculares ou outras doenças crônicas também foram aconselhadas a permanecer em casa. Todos os moradores foram aconselhados a reduzir as atividades ao ar livre. Nada de corridinha no bairro. Entre 2013 e 2021, a China conseguiu reduzir o número de partículas nocivas no ar em 42%, o que aumentou a esperança de vida em 2 anos. Mesmo assim, a poluição por partículas em Pequim excede em muito as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e chega a ser 40% maior que o condado mais poluído dos Estados Unidos. Um estudo recente de pesquisadores chineses, publicados no The Lancet, alertou para o perigo das partículas PM2,5, que são as partículas menores a 2,5 micrômetros de diâmetro. Elas são menores que a largura de um fio de cabelo humano e podem penetrar facilmente nos pulmões e na corrente sanguínea. Um aumento de apenas 10 microgramas por metro cúbico dessas partículas pode aumentar os riscos de mortalidade entre 2% e 8%, de acordo com esse novo estudo chinês. O poluente é responsável pela morte de 4,2 milhões de pessoas em todo o mundo todos os anos. E só na China esteve ligado à morte de mais de 1 milhão de pessoas em 2020. O país anunciou que pretende reduzir os níveis de PM2,5 em todas as cidades em 10% entre 2020 e 2025. E aí, pessoal, gostaram do resumo dessa semana? Deixe aqui seu comentário. Não deixe de compartilhar o vídeo, dar aquele like, fazer comentário, porque isso ajuda o nosso algoritmo a espalhar ainda mais o nosso conteúdo. Se você tem interesse no que acontece na China, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, clica no sininho para você receber os nossos vídeos quando eles forem publicados. Também se inscreva no site dongshengnews.org/pt, que você recebe o nosso boletim ao meio-dia do sábado no seu celular. É um resumo curto, fácil de ler e gratuito. E se quiserem ainda mais conteúdo, aqui embaixo estão os links para o nosso Twitter e Instagram. Até a próxima, pessoal! Espero que com ar um pouquinho melhor aqui em Pequim.